fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, quando porém fores jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar. Começamos a caminhada quaresmal. 40 dias que nos preparam para a grande festa, aonde estaremos juntos celebrando o grande marco da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, diferente das outras quartas-feiras, tivemos duas leituras, porque a quarta-feira de cinzas é marcada como solenidade, ou seja, momento forte, momento em que a igreja coloca-se de joelhos, implorando a misericórdia de Deus. Joel, na primeira leitura, já nos faz uma advertência. Ele não quer um jejum que seja feito de forma externa. Ele não quer uma prática religiosa na qual as pessoas possam ver o que nós estamos fazendo. Mas ele exige que cada um de nós tenha uma prática de fé, a qual apenas Deus tenha conhecimento. Queridos irmãos e irmãs, quando Joel fala para nós, não quero jejum de rasgar roupas, de abstinência de comida, mas quero jejum de coração. Ele quer dizer para cada um de nós que é preciso que o coração seja transformado, que o coração seja, queridos irmãos e irmãs, tocado pelo desejo de conversão. Não adianta nada termos uma prática religiosa, uma prática de fé, que não brote do nosso coração. São que nem palavras soltas no vento, palavras que não expressam o nosso desejo. Quantos bons dias você não dá ao longo de toda uma manhã? Quantos boas tardes você não dá quando você volta do almoço? Mas quantos desses cumprimentos são verdadeiros? Quantos desses cumprimentos expressam realmente o desejo de que a pessoa tenha um bom dia, de que ela tenha uma boa tarde, que aquele momento
seja bom para ela de verdade. Nós praticamos muito exterioridade, ou seja, coisas exteriores. Cumprimentamos o outro porque é a educação que se diz que tem que ter. Passar por alguém e não cumprimentar ela é ser chamado do quê? Mal educado. E ninguém quer ser chamado de mal educado, não é? Então é por isso que a gente olha para a pessoa, bom dia, aquele sorriso falso, aquele sorriso tipo assim, tá com a careta aqui embaixo, bom dia, sorriso cínico, porque não brota do coração. Queridos irmãos e irmãs, você sabe quando a pessoa está sendo verdadeira com você e quando ela está sendo hipócrita. Mas nós estamos tão acostumados à hipocrisia, nós estamos tão acostumados à falsidade, que a gente não presta nem atenção quando o outro diz bom dia, boa tarde para a gente. A gente de costa mesmo fala bom dia para você também, e já vai tocando o barco. Joel fala para nós que nós não podemos ser hipócritas nas nossas práticas. Temos que ser verdadeiros. Olha que interessante nossos dois meninos aqui. Você acha que tem hipocrisia no que eles estão fazendo? Você acha que existe entre eles algum interesse? Não. Pureza de coração. É isto que Joel pede para nós, que sejamos puros, autênticos, e que o nosso viver a fé seja algo que represente aquilo que vem do coração. Na carta aos Coríntios, Paulo nos diz: o dia de conversão é hoje. Você já reparou que a gente protela tudo para amanhã? Começa o meu regime quando? Amanhã. Começa a trabalhar quando? Amanhã. Vou fazer algo diferente quando? Amanhã. E se amanhã ser morto? Me responda. Quem deixa para amanhã não vive o hoje. Aquele que quer protelar a sua conversão acaba morrendo no pecado sem experimentar a graça e o perdão de Deus. Queridos irmãos e irmãs, conversão é hoje, agora, não é coisa para amanhã. Estou preparando a minha conversão. Mentira. Você está preparando o seu caixão, você está preparando aí o seu velório, mas a tua conversão você não está preparando não, porque a conversão tem que ser algo imediato. Ela pode demorar a acontecer, porque a gente fala, não vou mentir, daqui a 2 minutos você está contando uma mentira. Não vou falar mal da vida do outro, mas você sabia que fulano e tal fez tal coisa? E assim, conversão é um processo demorado, mas tem que começar agora. Você não pode deixar para amanhã. Ele tem que ser algo que deva acontecer a partir do momento que você se sente tocado por Deus e diz: não quero mais viver nessa vida. Isto é o momento da conversão. E hoje, começando o nosso tempo quaresmal, o Papa Francisco, na sua carta, diz: 2 momentos fortes a igreja celebra nessa quaresma. O momento de preparação para o tríodo pascal e a Páscoa, momento de nós nos prepararmos para a grande liturgia da ressurreição. E o segundo momento, o momento da conversão. Sem conversão não existe Páscoa. Sem conversão não existe a transformação da nossa vida. E quando eu falo Páscoa, o que vem na cabeça?
chocolate. Coelhinho pulando aqui, ali, bonitinho, com ovinho de Páscoa. Não vem falar para mim que vocês lembram de Jesus Cristo ressuscitado, que eu não acredito. Todo mundo pensa no coelhinho. Todo mundo pensa no ovinho recheado. Porque Páscoa para nós tem esse sentido. Pode ver, você não prepara o teu filho, a tua filha, para quando chegar no domingo de Páscoa vir na missa e receber o Cristo Eucarístico ressuscitado. Mas você prepara ele, olha, se você for bonzinho, eu te compro um ovo de chocolate. Se você não for bonzinho, o coelhinho não vem te visitar. Gente, perdemos o sentido da Páscoa. Ah, mas o padre no domingo de Páscoa dá chocolate para as crianças. Sim, a gente dá um ovinho de chocolate para a criança. Mas a gente não perde o sentido cristão que existe por trás da verdadeira Páscoa, da verdadeira passagem do Senhor Jesus Cristo. Os 3 exercícios da Páscoa, da Quaresma até a Páscoa, quais são? Jejum, oração e a esmola ou caridade. Queridos irmãos e irmãs, jejum. Para muito cristão, jejum é um regime de 40 dias. Para muito cristão, jejum é um período que eu não vou comer isso, ou não vou comer aquilo outro. Você está fofinho, no fim de 40 dias você está magrinho. Fez um jejum de 40 dias, não, fez um regime de 40 dias. E onde que está o jejum? Ficou perdido no meio da prática externa. Ah, mas como se faz jejum? Abstenha-se de algo que lhe é prazeroso. Ai, padre, mas é difícil abrir mão daquilo que eu gosto. Jesus Cristo amava a sua vida e, no entanto, abriu mão da própria vida em favor de nós. Portanto, não é difícil. É cômodo falar que eu não consigo. Quem tem criança em casa sabe o que eu estou dizendo. Dá um servicinho para ela, para você ver. Ai, estou cansado. Ah, não consigo. Não é assim, gente. É cômodo dizer não consigo. O jejum é você fazer a tua alma submeter o seu corpo. Jejum é quando a tua alma, a tua força de vontade diz para o teu corpo: você vai ficar sem isso, para ser solidário com aqueles que não têm. E deveríamos ensinar isso para as nossas crianças, mas nós não praticamos. Como é que nós vamos cobrar isso delas? Nós adultos deveríamos dar o exemplo de ficar sem aquilo que nos é prazeroso e no final reverter isso em ação de misericórdia. Então jejum não é 40 dias de regime, é a alma fazendo com que o corpo se submeta à sua vontade. A oração. Difícil rezar, né? Muito barulho. Ah, mas eu escolho um lugarzinho quietinho e fico lá com o meu tercinho rezando. Desculpa, isso não é oração. Eu estava lendo sobre São Maximiliano Kolbe e ele diz num dos seus pensamentos: não é porque eu não passo tantas horas na frente do Santíssimo que eu não estou em oração. A minha oração acontece a partir da minha intenção. Ou seja, São Tiago, a fé sem obras é morta. Temos que fazer a nossa oração, a nossa fé, ser uma fé viva, de obras. Então aprenda a rezar. E rezar não é ficar falando que nem papagaio, não. É escutar um pouquinho o que Deus quer falar para nós. É abrir o coração
para que Deus nos acolha. Oi, meu anjo. Oi? O terceiro exercício que nos pede é a caridade, que vem a ser, no Antigo Testamento, a esmola. Por que eu não gosto do termo esmola? Esmola eu dou para mendigo. Esmola eu dou quando eu não quero que a pessoa esteja na minha frente. Esmola é quando eu dou um prato de comida para a pessoa e falo, vai comer longe da porta da minha casa. Não precisa nem devolver o talher, fica com você. Isso é esmola. Descompromisso. Caridade. Por que você vive desse jeito? Onde que está a sua dignidade? Caridade é quando eu me importo com o outro e não tenho vergonha de estar do lado dele. Isso é caridade. Mas quem quer estar lá ao lado do mendigo? Quem quer estar ao lado de uma pessoa que não é agradável à sociedade? Difícil, não? E o que nós praticamos no jejum deve ser transformado em caridade, para que aquele que sofre tenha ao menos um pouco de dignidade restaurada no final da nossa quaresma. Querido irmão, querida irmã, viver a quaresma não é difícil, pelo contrário, é fácil. Basta a gente se comprometer com o ideal do reino de Deus. Viver a quaresma é um momento de cada um de nós dobrar o seu joelho, quebrar a sua arrogância, o seu orgulho e dizer a Deus, faça de mim uma criatura nova. Esse é o sentido verdadeiro da quaresma. A criatura que se submete não por imposição, mas sim por livre aceitação à vontade de seu Criador, e humildemente agradece a Ele todas as graças que dele recebemos. Amém? Amém.